Boa tarde, amigos do programa Na Jogada, boa tarde, amigos da Litoral News, começando aí mais um programa Na Jogada. Hoje vamos falar aí da nossa atleta Maxine, né, que foi lá na Bolívia, no Sul-Americano, e conquistou aí a medalha de ouro com a seleção brasileira. Tá aqui a medalha aqui, a Maxine já trouxe aqui para estar mostrando para vocês, telespectadores. Vai mostrar aqui próximo, vocês estarem visualizando aí a Maxine aqui atrás também, para pegar aqui, né? Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-17 na Bolívia. Campeão, né? E é um orgulho para a nossa cidade, um orgulho para a região, né? Maxine hoje está lá em São Pedro, nascida em Cabo Frio, mas mora em São Pedro, mas está sempre aqui em Cabo Frio jogando, né? Tive oportunidade de um ano estar narrando aí a final do Campeonato Municipal Recanto das Dunas e Tamoio. Sub-17, Wagner? Sub-17, onde o Recanto do Wagner foi campeão, né? A Maxine já fazia parte do time. E vamos falar muito aqui da trajetória da Maxine, você que ainda não conhece essa brilhante jogadora, e a torcida para que ela possa almejar sempre mais, ir para a categoria sub-20, ir para a seleção adulta e se firmar aí no futebol feminino e sair do país, né? Porque infelizmente aqui nosso país ainda não valoriza o futebol feminino, mesmo todas as vezes, todos os campeonatos, elas vão provando e vão cada vez mais conquistando títulos, e mesmo assim não tem o apoio devido. E só lá fora, na Suécia, na Alemanha, nos Estados Unidos, é que o apoio é maior. A gente torce para que a Maxine possa sair e desenvolver ainda mais seu futebol em um desses países aí. Está aqui também nossos amigos, o Wagner, né, e também o Djalma, que ajudam muito na carreira da Maxine. A gente vai conversar com eles também. Queria dar boa tarde ao Djalma. Boa tarde, Djalma. Boa tarde, Léo. Tudo bem? E com a campeã, né? Isso, campeã com a Maxine aí. Fico muito feliz, eu, Wagner, por ter estar na seleção, ter participado do Sul-Americano, ter sido campeã, ter feito, marcar os gols durante a competição, né? É uma prova de todo o nosso trabalho, da dedicação dela, né? Isso aí. Legal, legal. Queria dar boa tarde também a Maxine. Boa tarde, Maxine. Boa tarde, Léo. É um prazer estar aqui novamente no seu programa, né? Agradecer também por eles dois, tudo que eles têm feito por mim e por estar aqui representando a nossa região, né? Na seleção. Isso é importante. E seus pais também estão lá fora, que te dão muito apoio também, né? Demais. Isso é bacana também. E quem chegou agora aí foi o William e a Luana, né? O William e a Luana que estão já se preparando pro feriado, né? E chegaram um pouquinho atrasados, sabe como é que é, né? Luana já preparando o pagodão dela, o William aí com as suas ações, né, para estar aí. Tá mandando um abraço aí, o William e a Luana. E queria dar boa tarde também, meu amigo Wagner. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Prazer estar aqui de volta. E para falar, né, sobre a Maxine, que antes dela viajar, eles estão aqui comentando que a gente tinha o prazer de querer voltar e com o título. E graças a Deus esse objetivo foi cumprido. Vamos começar a falar um pouco da carreira até chegar à seleção, Maxine, para que os telespectadores que ainda não te conhecem, né, não tem ainda, graças a Deus, a Litoral tem uma audiência enorme na nossa cidade, né, e nem todos têm esse conhecimento sobre você estar jogando. Eu acredito que até a maioria, mas sempre tem alguém, né, que não tem essa informação e está assistindo o nosso programa agora. Eu queria que você falasse como é que foi o começo no futebol feminino, os clubes por onde você passou até chegar à seleção. Na verdade, eu jogava futebol na rua com meu irmão, né? Adorava, mas só que minha mãe sempre criticava um pouco, né? Mas depois foi se acostumando. Com 5 anos eu estava brincando de golzinho na rua e tal. E aos 12 anos eu passei pelo Gaivota, que é lá em São Pedro, né? Um clube da Marinha, e continuei. Aí nisso teve um amistoso contra a seleção daqui de Cabo Frio de futsal, isso era futsal. Aí o Wagner e o Djalma, né, me chamaram para estar jogando na seleção e eu vim. E daí comecei a jogar. Que ano foi isso? Isso foi em 2009. 2009, isso. 2009, final de 2008 ou 2009. Aí o Wagner me chamou para estar no Recanto, né, disputei o municipal, fui campeão uma vez. Deu título para ele, né? Deu título pra ele. E daí o Djalma me chamou para fazer atletismo, comecei a fazer atletismo. E daí eu saí pro campo, isso no Novo Cidadão, né, continuei treinando com ele. E sempre com aquele sonho de estar na seleção e tal. E Existia esse sonho? Você achava que era muito distante? Porque não é fácil, né?
chegar à seleção brasileira? Pra mim tava muito distante, mas depois a força que eles estavam me dando, tanto meus pais, com quem estava perto de mim, foi cada vez se aproximando mais, né? Aí tivemos um campeonato aqui na região, como se fosse uma peneira, o Michel estava aí, a gente foi saber logo no final do torneio, que ele estava presente. Foi eu e mais uma menina pré-convocada, né? A Ana Karen. Mas só que ela teve um processo meio ruim durante o ano da minha convocação, e eu tive o privilégio de ser convocada e estar lá, né? E devido Isso a minha... foi em 2011, né? Foi 2011, final de 2011, em novembro. Aí eu fui pra lá, né? Fiz o meu trabalho, lutei com ele. Lá foi aqui. o quê? Foi só treino? Foi, isso em novembro. Só para observar as meninas para fazer a peneira pro Sul-Americano? Foi, em novembro, foi no final de novembro, foram 26 meninas. Aí nisso 4 seriam cortadas. Aí nós passamos 2 semanas treinando lá, preparatório para Sul-Americano, voltamos para casa, continuamos treinando por aqui, né, cada uma em suas determinadas cidades, e depois novamente voltamos para a Granja, mas com 23 atletas, sendo que 3 seriam cortados. E aquela vontade de saber quem ia continuar para ir para o Sul-Americano, né? Aí por fim tivemos a terceira convocação para finalizar, né, para ir para o campeonato, e nisso foram cortadas as 3. Aí eu tive a satisfatória de estar indo para a Bolívia, né? E a dedicação aumentava ainda mais para não ser uma das 3, porque deve ser aquela situação, né, que ruim, né? Pô, 3 vão ser cortadas, pode ser eu, né? E, pô, tem que dar o meu máximo aqui. Como é que foi esse período na segunda etapa, né? Que foi de corte de 3 atletas ali. Foi muito difícil? Você se focou muito naquele objetivo? Se dedicou mais? Foi muito complicado, né? Porque, querendo ou não, o nosso grupo era muito unido e formou muito rápido. Era um novo grupo, né? E a nossa comissão lá, eles não demonstravam quem seria titular, quem iriam ficar, eles nunca demonstravam isso. Pra gente estava sendo difícil, que sabia que 3 seriam cortados, e pra eles mais ainda cortar mais 3 meninas que, querendo ou não, era uma peça de reposição boa. Então a gente tinha que criar um foco bem maior, né? Tinha que estar com a visão mais lá na frente. Então era trabalhando todos os dias, mesmo não estando no titular, você fazendo a garra para você tomar o seu lugar como titular. E assim foi passando e a dificuldade aumentando. Aí chegou o tal dia, né, de ser cortado às 3. Foi uma choradeira terrível, né? Tanto pra gente quanto a comissão, porque... É ruim, né? É muito ruim e o grupo estava fechado às 23. No entanto, nós tivemos até uma surpresa lá na Bolívia, né? Antes, na véspera do nosso primeiro jogo, ele reuniu todas as meninas, né? Que foi no Dia da Mulher, fez uma homenagem pra gente, botou todo mundo numa roda e botou as 3 camisas das 3 meninas que foram cortadas, que elas estariam acompanhando a gente em todos os jogos e com a carta que elas deixaram pra gente. Aí aquilo ali emocionou todo mundo, né? Uniu ainda mais. Uniu, né? cada vez mais e a gente foi passando por barreiras e enfrentando. Bacana. Antes de continuar falando mais da seleção, eu queria falar também com o Djalma aqui, o Wagner, como é que foi essa observação na Maxine no final de 2008? Ela arrebentou no jogo. Como é que foi esse olhar de essa menina aí, a gente tem que tentar trazer para mais perto, né, para lapidar, para ela se tornar uma jogadora. Como é que foi isso? Ela arrebentou no jogo, John? O que acontece? Do início, né? Você falando do início. Da Maxine, né? Isso. Quando vocês observaram ela a primeira vez. A gente trabalhava com o futsal e Wagner, a gente marcava um amistoso, na época com a equipe de São Pedro, Gaivota. Então ela estava jogando, a gente observou o porte físico dela, que ela tinha bastante habilidade. E eu falei pro Wagner, esse menino tem talento, vamos puxar ela pro Cabo Frio, né? Jogar futsal aqui. Aí a gente falou com os pais, aceitaram, ela começou a treinar. Disse que ela começou a treinar, ela começou a se destacar, já nova, estava com 14 anos. E jogando já com as meninas adultas no futsal. Né? Aí depois o Wagner teve o campeonato municipal, né? O Wagner estava com o treinador do Retanto, estava organizando a competição. Ela participou do campeonato, foi bem, né? Não sei se foi vice-artilheira da competição, não sei que ela fez bastante gol, ajudou o Retanto a ser campeão. Nesse período, eu comecei a trabalhar com futebol de campo. Né? Eu comecei a sair um pouco do salão, trabalhar com futebol de campo. Então eu chamei Maxine, né? Ela trabalhava no campo, ela aceitou, falei, juntamente trabalhava atletismo no futebol. E ela começou a treinar, e ela chegou, até perguntei qual a posição que você prefere, lateral esquerdo. Eu acho que lateral esquerdo não é essa posição não, mas vamos tentar. E eu comecei a adaptar, começou a jogar no meio campo, e foi aí que ela começou a se destacar. Né? No ataque também, só que colocava ela mais no meio, porque não tinha meio campo ali, né? De qualidade. Então começou a jogar no meio campo. E nesse período, eu
pô, comecei a sonhar, vamos disputar um estadual, né, para que possa aparecer também. E nesse período, eu e o Wagner, a gente se juntou, né, começamos a organizar competições, né, sub-15, sub-17 de campo, para que ela aparecesse, outros meninos aparecerem, desenvolver. Modalidade, né? Exatamente. E em uma dessas atividades, desses torneios, vamos dizer assim, o Michel, que é o auxiliar da seleção, estava presente. E observou a Max, como observou a Ana Karen também, gostou. Né? Teve mais um torneio no Rio, a gente levou a equipe no Rio também, ele observou mais uma vez e falou, fica aguardando já, uma equipe pode ser convocada. Né? Eu estou observando. E foi que no ano de 2011, né, ano passado, a gente passou do campeonato estadual. Eu coloquei a equipe sub-17, né, a gente até disputou pela equipe de Búzios, porque no ano passado ficou difícil até representar Cabo Frio, né? Então, o Búzios deu abertura para a gente disputou, claro que a gente correu atrás de tudo, né, de patrocínio, transporte, de vaga foi correndo atrás, e disputamos essa competição. Ela foi bem também na competição, né? Nos jogos que a gente precisava, ela fez o gol, né? A gente não conseguiu se classificar, mas a gente ficou em 5º lugar na competição, né, pela primeira vez, e ela começou a destacar. O Michel também ficou sabendo que ela foi bem na competição e falou, aguardo que vai ser chamada. E ela foi chamada, né, e ela estava bem fisicamente também, devido ao atletismo. E ela fazia também parte da equipe de atletismo. Na verdade ela faz ainda, ela né? faz. Ela faz ainda. A gente estava até brincando, eu e o Wagner, estava fazendo uns treinos antes de tiro de 100 metros, ela estava bem, estava até na frente de quem estava treinando já. Mas até porque, ela está num nível de atleta de alto rendimento, praticamente. Legal, então, o futebol deu continuidade ao treinamento lá. Porque a agora posição é só dela desenvolver, né? a posição que ela está atualmente é atacante. Então, trabalha muita velocidade, força. E isso, no trabalho de velocidade, também é importante. Então ela começou no futsal, depois foi pro campo, jogou no Búzios, jogou no Novo Cidadão também, né? Também. Tá jogando no Novo Cidadão e seleção principalmente, né? Isso. Tem alguma competição mais próxima que vocês estão organizando? Veja bem, a gente tem uma competição, a gente teve um convite de São Paulo, né? Qual é o nome do local, Wagner? Acho que é o Centro Olímpico, isso, de São Paulo. Eles vão fazer um torneio sub-17, vão ser 3 equipes do Rio e 3 de São Paulo. Não é tipo um Rio-São Paulo, nessa categoria. É até preparatório para os estaduais, tanto de São Paulo como do Rio. E a gente pretende participar, porque o Centro Olímpico ele vai dar alimentação e hospedagem, então a gente precisa do transporte. E a gente já está correndo atrás, né, de patrocínios, verba, para que a gente possa ir para lá também. E pensamos já também no estadual, no sub-17, pensando no estadual. Né, até deixar aberto, quem quiser ajudar com patrocínio. Vamos ajudar aí, pessoal, vamos ajudar porque é importante desenvolvimento. Já mostramos que com pouco apoio temos uma jogadora na seleção brasileira. Imagina com o apoio ideal, o apoio que tem que vir mesmo. Isso aí só vai fazer ainda crescer ainda mais a modalidade na nossa cidade. Wagner, é muito gratificante, né, ter uma jogadora na seleção que vocês viram ali desde o começo, que vocês se empenharam em estar ajudando. Acho que é a maior gratificação que vocês possam ter, né? O pior é o tempo, né? Que desde o começo foi um tempo longo, que fica aquela expectativa, desde quando o Michel olhou, ficou mais um tempo naquela expectativa, vai ser chamado, não vai. Acho que foi um trabalho conjunto. Não só eu e o Djalma, mas as próprias meninas estavam ao redor dela, a própria Maxine, porque ela precisou se dedicar muito mais do que ela já se dedicava, porque a gente não sabia se ela ia ser chamada ou não, mas ela creu e deu continuidade naquele trabalho. E a gente cria também que poderia chegar. E pra a gente fica muito feliz, porque através da Maxine muitas portas se abrem. Eu digo quando muitas portas se abrem, eu digo até mesmo para o futebol feminino em Cabo Frio. Ontem lá no nosso treinamento apareceram 30 meninas para treinar. Então, através da Maxine, o número de meninas tem crescido. E a gente sabe que no meio daquelas meninas ali, talentos existem. Sabe? Então, é muito legal a gente ver que a Maxine foi para lá, a gente tem esse retorno, por mais que a gente não tenha um retorno financeiro ou um apoio mais direto dentro do futebol feminino, mas para a gente o mais importante é ver o grupo de meninas aumentando, o número de pais aproximando da gente, poder nos ajudar e poder dar sequência. Porque como a gente sempre comenta, né, Léo, que a gente conversa não só aqui, mas à parte, claro. Muitas das vezes dá vontade de chutar o balde, dá vontade de largar tudo, sabe? Porque realmente a gente não tem apoio, e são muitos anos já com isso, Djalma muito mais do que eu. Então chegou a hora que às vezes cansa, porque existem uns problemas, dificuldades, a gente tenta passar por cima, mas às vezes bate na gente, às vezes a gente não está um dia bom, está um dia ruim. E a gente quer crer que através da Maxine também outras portas se abrem.
que a gente precisa de ajuda, de patrocinadores. Às vezes, cara, não só pra gente, uma remuneração pra gente, mas a gente precisa de material, de bola, de roupa, de material de treino, tantas coisas que a gente necessita hoje que a gente não tem. Que é difícil, porque são muitas meninas, a gente tem 10 bolas para treinar 30 meninas. Então é um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas a gente sempre sonhando de chegar a um lugar mais longe, sonhando em ir para São Paulo, ir para outros lugares e buscar sempre colocar mais meninas na seleção. Isso é fundamental e realmente a nossa torcida aí, e o Wagner falou muito bem aqui, precisa de apoio de todos os setores, não é só do poder público não, do poder privado também, né, das empresas, precisam estar colaborando mais, precisam estar apoiando mais. Eu me recordo que meu pai sempre teve ônibus, quem conhece meu pai, Luiz, né, sempre levou a equipe do 1º de dezembro para as viagens, o pessoal do futebol feminino, na época de Leia Bueno, no Cabo Frio, né, isso lá em 96, 97. Eu acompanhei muito aquele time, tinha Baixinha, tinha Lé, tinha Zica. Cara, era um timaço Cabo Frio e só tinha transporte como um apoio. E chegava bem, chegava em final contra o Vasco, era roubado, foi para Campeonato Brasileiro em São Paulo, perdeu para o Corinthians, que era o São Paulo, que era o grande time na época, mas muito roubado, quer dizer, fazia frente, sem apoio algum, só com transporte, uma alimentação. Imagina se tivesse um apoio mesmo, real, para que essas meninas pudessem treinar, que elas pudessem ter uma qualidade de treino melhor, com bola, com chuteira nova, né? Seria algo diferente, saber que ia participar de competições melhores, porque cada vez que você participa de competições, você cria uma rodagem maior, você melhora o seu desempenho. Então é isso que a gente precisa. Aqui ninguém está pedindo dinheiro para ficar rico, não. Está pedindo para desenvolver o esporte, né? Isso é muito necessário e já mostramos com o time de Leia, que conquistava grandes resultados, mostramos agora com o Maxine que talento não falta. Falta realmente apoio, então vamos aí apoiar essa modalidade que cada vez cresce na nossa cidade e no país também. Maxine, mas vamos falar aqui agora do Sul-Americano. Como é que foi estar participando de um Sul-Americano em outro país, né? Com a seleção, primeiro torneio seu com a camisa da seleção, fez 2 gols, né? É uma emoção diferente, Maxine? É uma felicidade muito grande, né? Porque, querendo ou não, é a primeira vez que eu estou saindo do país, né? E ainda mais tá representando a minha pátria, né? O Brasil, vestir essa camisa. O primeiro jogo foi aquela emoção, né? De nunca ter, quando perfilar, cantar o hino com a camisa da seleção brasileira, uma emoção fora do normal, né? E, assim, querendo ou não estava na equipe titular, não estava. Mas entrei em todos os jogos eu entrei. Bacana. E sempre, assim, entrando no segundo tempo e tal. E sempre fazendo o que o técnico pedia, né? Quais eram as instruções dele para você? Era para sou... atacar e marcar o lateral? Eu sou atacante de área, né? Então, a outra atacante, a titular, ela era muito de ir buscar De buscar. bola. Você ficava mais presa, né? Futsal, né? Uhum. E eu não, já era mais presa. Então, são duas táticas totalmente quase diferentes, né? Você não era então, aquela segunda atacante, não. Você era o centroavante. Centroavante. Aí ele chegava e falava, Maxine, faz isso, isso, isso. Simplesmente entrava e obedecia ele. No primeiro jogo ele ficou muito feliz, né? Porque assim que eu entrei, a primeira jogada que teve foi gol meu, então ele falou, pô, essa daí me obedece, isso aí já entra fazendo o que eu quero. No segundo jogo a mesma coisa, né? E tava ali ajudando a equipe. Apesar de ter passado por algumas barreiras, né? Porque a comida lá no país é um pouco diferente da nossa, né? Então... Lá sopa é o primeiro prato e depois... o primeiro prato. A gente estranhou. O primeiro dia de almoço nosso lá veio uma salada totalmente estranha que a gente não sabia, que era de entrada. Logo em seguida veio uma sopa que a gente também não sabia, o nosso... É tradicional, é tradicional. A gente comer, né? E depois que veio a comida, a gente falou assim, quando vem a comida... Não aguenta mais, né? Mais fome, né? Mas a gente foi superando, né? Porque na primeira cidade que a gente estava, em Santa Cruz, como você conhece, a gente parecia que a gente estava no paraíso, né? Porque geralmente os sul-americanos ficam... É o clima daqui do Brasil, né? É o clima daqui. E geralmente ficam todas as equipes juntas. Mas a gente deu a sorte esse ano a gente ficar sozinha no hotel. Só a nossa delegação. Bacana. Então a gente era um mundo. A gente tinha comida que a gente queria, né? Tinha tudo. Mas aí o nosso técnico falou pra mim, vocês ainda não estão no sul-americano. O sul-americano não é isso. Vocês estão mil maravilhas. Quando a gente foi pra Sul... As dificuldades não vieram ainda, né? Não tinha.
Mas sabe como que é Deus, né? O Deus dá Verdade, Deus verdade. subir pro céu. Quando a gente subiu para Sucre, filho, foi aquilo. É o tempo, não era acostumado com altitude, comida totalmente diferente. É verdade. E a gente foi passando, de 20 meninas, a maioria estavam tudo passando mal por causa da comida, É comissão difícil. técnica passando mal. E nisso a gente tinha que estar enfrentando, né? Porque a gente estava na fase final do campeonato. Com certeza. A gente não podia. E nisso foi Era mais um aumentando- adversário, né, Com Maxine? certeza. E nisso a gente foi aumentando a nossa união, né? Porque era uma pela outra. Se uma estava doente, a outra puxava, vamos reagir, vamos lutar uma pela outra, vamos entrar no campo uma pela outra. E o técnico falava pra gente, se eu tiver pelo menos 11 dentro de campo, eu estou feliz, porque Com eu sei certeza. que as peças de reposições que eu tenho são maravilhosas e vão reagir da mesma forma que as titulares. Isso é bom porque mostra pro grupo que todo mundo tem importância, Com né? certeza. E foi o que ele falou, mesmo quem não estivesse jogando, não seria menos campeão de quem estava jogando. Claro, E isso é ocorreu, né, bacana. de algumas meninas não jogarem, porque devido à questão de jogo, é tática, é o técnico que decide, né? Claro. Mas não deixou de ser Só de mesmo fazer campeão. parte também, né, já é uma Com certeza, vitória, só de né? estar lá fora do país a primeira vez, praticamente de todas, né? E é uma maravilha. E até tem a nossa capitã, né, a Andressa, ela já tinha disputado o Sul-Americano em 2010. E ela falou que aquele título ali praticamente estava sendo o primeiro para ela, porque 2010 foi aqui, né? Foi no Brasil. No Brasil. Então era como se fosse uma obrigação delas ganharem. Legal. E lá não, a gente teve que passar por diversidade 1000 vezes maior e fora do país com todo mundo contra a gente. E tem aquilo também, né? Você conhece outra cultura, você conhece um outro povo, por mais que seja sofrido, pobre, você está ali em outro ambiente, né? Outra língua, quer dizer, faz você crescer como ser humano. Eu, antes aqui, estava falando, confidenciando pro Wagner de Jaume Maxine, que eu já morei em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, por 3 meses. Lá é assim mesmo, tem sopa na entrada, tem salada. E por não ter muita higiene também o país, né, saneamento básico é muito precário, a água muitas das vezes ela é contaminada, isso aí que acaba fazendo com que as pessoas passem muito mal lá. E tem sopa de, o que vocês possam imaginar, de tudo quanto é gosto lá. Tem sopa de amendoim, tem sopa de cevada, suco de cevada, meu amigo. E é o seguinte, vocês ainda deram sorte assim, vocês são uma equipe de futebol e tal, que tem lá o nutricionista, aquele que vai decidir o que vocês vão comer. Eu fui para uma igreja, mas não tinha isso não, meu amigo. Você tinha que comer o que os caras davam. Senão, teve uma vez que chegou uma sopa lá, meio negra lá, eu falei, meu irmão, o que é isso, rapaz? Não vou tomar isso não. Aí o pastor, não, toma aí e tal. Aí o pastor, já comi muito e tal. Não, é desfeito e tal, meu amigo. Esse suco aqui tá gostoso. Pá, botou o suco. Que suco é esse, pastor? Suco de cevada. Falei, só Jesus. Aí eu cheirei assim, meu irmão, um troço horrível. Aí eu tomei, quando você toma e não respira, né? Pra você não sentir. E já fui comendo lá o segundo prato lá, já pra não deixar o gosto vir, porque realmente não é a nossa cultura, né? A cultura lá, isso aí é normal. Mas pra gente que não conhece, não tem esse conhecimento, é realmente muito diferente. Agora, Djalma, ela falou algo aí que é importante que ela falou. Obedecer o técnico, né? Geralmente no Brasil, principalmente, o jogador ele não dá muito ouvido ao técnico taticamente, né? O cara pede para ele fazer aquela função, daqui a pouco você vê o cara indo lá na lateral, não tem nada para fazer lá e acaba tirando todo aquele sistema ali que foi preparado para a partida. Vocês chegaram a conversar isso com ela também? Ó, você tem que ouvir o que ele faz, o que ele está falando, para você, porque deu para perceber que além da qualidade técnica que a Maxine tem, ela conquistou o técnico também pela aplicação tática que ela tinha, né? Vocês chegaram a falar isso com ela antes de viajar? Exatamente, a gente conversou com o Maxine referente a isso, né? Principalmente obedecer, ter disciplina, né? Porque o treinador ele vê muito isso, né? Exatamente a parte disciplinar do atleta, principalmente na seleção. Então, até mesmo na equipe, a gente sempre conversava referente ao jogo, como ela jogava com a gente, ou joga, né, ainda. A gente sempre conversa. Então, referente ao jogo, Maxine, o que você acha? Ela escutava, né, falava também, assim que ela conquistou lá também. Ela ouvia e falava também, mas sabia educadamente falar. O treinador ouvia, obedecer, se empenhar, né, saindo da bagunça, entendeu? Então, logo do início, o que o treinador viu muito nela referente foi isso. Foi o empenho, a dedicação mesmo dela. Ela estava realmente ali para
para estar na competição, estar na seleção, se dedicando. Então isso foi um fator primordial também, né? Isso é bacana. Wagner, ela lá no recanto, lá, ela já te obedecia ou o treinador da seleção deu sorte? Não, a Maxine sempre foi uma menina que sempre ouviu, não é porque ela está na seleção. Existem outras meninas também que trabalham com a gente tem ensinado dessa forma. A gente preza muito, primeiro, pelo caráter da atleta, como pessoa, como mulher, formação para o futuro. E também como a formação no esporte, né? A questão da educação dentro do esporte, a questão do ouvir. A gente sabe que no futebol, quando a gente está jogando, tem a questão do sangue estar quente na hora e ter aquele problema, a adversidade. Mas a gente sempre tentou, de alguma forma, mostrar isso para a Maxine. Mas a Maxine, desde cedo, ela já sempre demonstrou esse potencial dela de ouvir, de saber se expressar no momento certo. A gente até comentava com ela no passado, quando disputou o estadual, que toda vez quando a gente chamava ela durante o jogo para falar, ela vinha, botava a mão para trás, nos ouvia, transmitia para as outras meninas. E isso é muito interessante, isso gerava maturidade para ela e um exemplo para as outras meninas, porque ela no passado era capitã da equipe no estadual e as meninas olhavam para ela como referência. Já tinha essa questão para ser liderança convocada, também, né? E ela tem esse porte físico que já põe medo, né? Então as meninas ouviam ela, fazia aquilo muitas vezes que ela pedia e ela sempre foi assim, e isso deu certo para ela. Isso cooperou com ela na seleção, a gente pegou muito no pé dela. Ouve o que ele está falando, preste atenção, às vezes tem uma brincadeira no momento errado, deixa de lado, se foca no treinamento. Eu acho que o foco dela foi o principal fator de ela estar entre essas que foram para o Sul-Americano. Isso aí é muito importante. Mas, Maxine, me conta aí lá dentro do campo, é muita provocação, o que você escutou? Teve alguma questão aí bacana de racismo? Teve alguma coisa nesse sentido? O que você pôde observar ali dentro de campo? As meninas entram com maldade, dá cotovelada mesmo? Como é que funcionou isso? Na verdade, o nosso primeiro jogo lá, né, foi como o nosso técnico tinha falado, que era todo mundo contra a gente, tanto a arbitragem quanto os outros times, né? A gente ali estava praticamente sozinho, então a gente tinha que se unir cada vez mais e entrar em campo. E era aquilo, né? A juíza não olhava, tudo da gente que a gente encostava era falta. Se a gente fizesse alguma coisa, tomava cartão, e elas não, elas podiam bater à vontade, faziam muita coisa que era pisão no pé, sem querer, falava que era sem querer, e a juíza não dava nada. A gente ia reclamar muitas das vezes, a gente tomava cartão. E assim, a torcida totalmente contra a gente, né? Logo na fase final que a gente conseguiu conquistar algumas torcidas, né? Mas foi muito complicado. A gente tinha que tapar o ouvido e fingir que não estava ouvindo. Tinha que entrar em campo só no nosso foco, porque nós fomos falar com 3 objetivos. Um era subir para a Sul, conseguimos. 2 era conquistar, botar a equipe para o Mundial, conseguimos. O nosso terceiro objetivo e o último era ser campeão. E conseguimos. Isso tudo com questão de foco. E na questão do foco vai a sinceridade, vai a lealdade, vai tudo. Então a gente trabalhava muito com isso, sinceridade, lealdade em primeiro lugar, né? Entrar em campo para fazer o que a gente gostava e botar nosso trabalho em dia, não para ter a maldade de machucar uma outra. Então a gente entrava em campo só com isso. E o Mundial vai ser onde, Maxine? Em Azerbaijão. Poxa, você vai encontrar Evita lá. Manda ele trazer a camisa de goleiro pra mim, rapaz. Azerbaijão, tá aí. E lá é o extremo, né? Se tu pegou calor em Santa Cruz, pode comprar aqueles casacos de 20 centímetros Porque lá na Bolívia tem o seguinte, não sei se chegou a pegar esse em Sucre. Dentro dos casacos, eles botavam os jornais para aquecer mais, né? Tem uma técnica aí que o pessoal faz isso. Tem a questão da luva também, que é diferente. Então, você vai pegar um frio. Tomara que seja no verão, né? Mas realmente é meio difícil. Quando que vai ser? É em setembro, final de setembro. E ainda vai sair a convocação, não tem nada garantido ainda, né? Não tem nada garantido. Eles voltando agora, eles estão vendo a programação até setembro. E vão ter várias convocações. A preparação começa quando? Está provável de começar em maio. Eles não sabem ainda, eles estão esperando a programação de dentro da CBF, né? Bacana. E até lá vai voltar aquela luta que a gente teve do Sul-Americano. Vão ser convocados 26 e tal, e vão ter os cortes. Foi o que o técnico falou pra gente. Vocês 20 tem já saíram na frente, né? Já sai na frente.
Mas agora é trabalhar e permanecer. Lógico. Porque foi o que eles falam. Entrar na seleção é complicado, mas é um pouco fácil. Mas o difícil é você permanecer lá dentro. Com certeza. É bom não deixar subir a cabeça, né? Trabalhar com direitinho. certeza. Os 2 gols. Um foi de cabeça, que o Djalma falou que foi estilo Adriano, né? E o outro, O como é outro que também foi? foi de cabeça. Foi de cabeça? Os 2 gols que eu fiz foi de cabeça. O primeiro foi... A menina levou pro fundo, cruzou e eu fui no tempo certo. E o outro, a Andressa, nossa capitã, bateu a falta. E a gente ainda tinha muita dificuldade de pegar o rebote, né? A goleira espalmou, né? E eu fui pra dentro do rebote. Centroavante tem que estar ali na hora H pra Toda fazer a bola, o gol. né? Aí eu fui, cabecei, botei pra dentro, entrei com bola e tudo. E foi o E aí a primeiro emoção de fazer o gol? Você estava falando aí, a gente se imagina, né? Acredito que nós que somos patriotas ao extremo, né? A gente realmente imagina a sensação de estar ali com a camisa da seleção brasileira, você representando o seu país. Quando eu estava na Bolívia, olha que eu era um estudante lá, cara, ser brasileiro ali era o máximo para mim, né? Desmerecendo a Bolívia não, porque eu amo meu país. Então cara, eu sou brasileiro com orgulho. Imagina você estar numa disputa, num futebol que você está, né, vestida com a camisa da seleção, representando a nação, tá ali perfilado, escutando o hino do Brasil, né, poder fazer um gol. Essa emoção, eu acredito que ela deva ser única, né? É uma emoção que talvez você não vai passar por uma igual em nenhum time que você vai jogar, né, Maxine? Como é que foi isso? Foi uma emoção muito boa, né? Na hora a gente até chega a ficar sem reação nenhuma. E a melhor emoção foi a emoção do último jogo. O último jogo, né, final, os 2 times batendo de frente ali, os 2 times que ganharam todos os outros times, né? E Foi contra quem? Foi contra o Uruguai. Uruguai. A gente naquela luta, o primeiro tempo, tivemos nossas dificuldades, né? Algumas meninas sofrendo, tinha vindo de lesão, tava passando mal. E a gente ali resistindo e tal. Aí quando a gente fez o único gol, né, que foi 1-0, ali a gente permanecendo, segurando aquilo. E você olhar os 2 últimos minutos, você olhar para fora do campo, ver a tua comissão inteira, todo mundo de mão dada ali com as meninas do banco, né? E quando a melhor parte é quando a juíza levanta a mão e pede a bola o juiz final, né? Aí uma caindo para um lado, outra para o outro, todo mundo vindo correndo, aquela sensação. A Argentina não chegou a jogar contra a Argentina, não, né? Jogamos contra a Argentina, E como é que foi? Foi catimbado? Foi por muita provocação? Começou tomando de 1-0. Aí foi o que o nosso técnico falou. Aí isso iria acontecer, porque a gente sempre estava saindo na frente. Mas ele falou, um dia vocês vão começar a ter que correr atrás do saldo de gol, do resultado. Aí a gente tomou de 1-0, né? Começa aquele desespero. Não tinha vivenciado Ninguém isso quer ainda. perder, ainda mais pra Argentina. Ainda mais pra Argentina. Aí fomos abrindo a porteira, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, né? 5-1. Quando chegou no 5-1, a Argentina começou aquela palhaçadinha lá atrás. Toca a bola e não queria sair, a gente ameaçava, elas davam chutando pra frente, aí quando a bola voltava pra elas, ficou assim, os 10 últimos minutos do jogo, a bola praticamente a posse-bola toda da Argentina. Elas não queriam tomar demais, né? Tá certo. Mas foi uma sensação boa. E muito pagode lá na seleção? Se tiver pagode lá na seleção, Luana iria querer estar. Mas a gente faz, né, o nosso, né? A gente tem até vídeos no YouTube da gente fazendo nossos pagodes lá, nossas brincadeiras, tem que sempre ter, né? Apesar de alguns dias ser concentração, mas a gente sempre tinha nossa brincadeira, o nosso pagode tinha tudo. Tá certo ali. Sempre que ter essa brincadeira mesmo, isso é normal. Uma coisa que o nosso técnico falava, ele no nosso meio se sentia criança, né? Porque a gente brincava, mas tinha momentos que a gente tinha que parar. Com certeza. Bom, queria me despedir de vocês aqui, queria que o Djalma falasse suas últimas palavras aí. Daqui a pouco vem o William Von Held, Luana Macedo. Luana falou em samba, ela já estava ali, ó, só mexendo ali, gosta muito. E o William, né, não precisa nem dizer, o William vai ser passista aí, né? O grande amigo. O William tá falando ali que eu tô ferrado. Mas, Djalma, boa tarde. Vamos marcar para vocês virem de novo aqui para falar não somente da Maxine, mas também do futebol feminino em si. Precisa de mais apoio, mais visibilidade. Isso é muito importante. Vocês hoje aqui, você e o Wagner, são os que carregam essa bandeira na nossa cidade e posso ser ousado dizer da região e um dos principais do estado também. Boa tarde, irmão. Boa tarde, obrigado pela abertura do programa. Como você falou, que a gente passa vir outras vezes aqui para falar do futebol feminino, né? Pedir sempre mais apoio, né?
Agradecer realmente a todos que estão nos assistindo. Se tiver algum patrocinador, pode falar, fica à vontade. Tem a academia Rose Fitness, né, que ajuda a Maxine, né, ela malha lá na academia, faz esse acompanhamento lá. Né, tem o Pedrosa, isso que sempre está ajudando a Max também. Né, a própria Secretaria de Esporte também, como ajuda dentro do projeto, dando estrutura para poder treinar. Né, e todos que estão apoiando, às vezes não estou lembrando o nome agora, entendeu? Mas todos que ajudam, às vezes nem ajuda a lembrar, até ele falar, porque o Wagner vai lembrar. Entendeu? Mas é isso, tá? Próxima vez a gente vai trazer outros meninos aqui para poder falar vamos também. Vamos sim. Tá? É isso aí. Mostrar o projeto bacana que vocês fazem aí com muita dedicação e heroísmo, principalmente. Maxine, prazer enorme tê-la novamente aqui. As portas estão abertas, você já é sócio aqui, né? Você possa voltar mais vezes aqui, se Deus quiser, antes do Mundial como convocada e depois como campeã Mundial Sub-17. Queria agradecer, né, a abertura novamente do programa, que eu posso estar vindo aqui várias vezes novamente, né, e agradecer a força que o Wagner, o Djalma, meus pais me dão, né, e também lembrar que, querendo ou não, agradecer as meninas que estão me acompanhando e que me abraçaram novamente aí de novo no time, né, e com certeza. A todos os amigos que estão sempre comigo. E a Maxine, que hoje ela é referência, né, para as meninas, então que ela sempre possa ter essa cabeça boa, humilde, né, e já saber que ela não é apenas mais uma jogadora, ela já é uma jogadora diferente e que ela é o espelho dessas novas meninas que sonham ser jogadoras de futebol, que ela possa ajudá-las também a chegar e mostrar os caminhos, tem que trabalhar forte, tem que sonhar, tem que se dedicar, né, acho que ela é o exemplo disso e tem que continuar assim, não vamos deixar, porque realmente o mundo, as coisas fazem com que a gente possa se iludir, né? De vezes achar que é um pouco mais do que realmente um pouquinho de falta de humildade, mas eu tenho certeza que com Wagner, o Djalma, os pais e a própria cabeça que você tem, isso não vai acontecer, mas que sirva aí sempre de lembrança. Eu não posso deixar isso acontecer, porque você tem uma carreira brilhante e, se Deus quiser, a gente vai te ver na seleção principal do Brasil, né, Wagner? Boa tarde, irmão. Boa tarde, Léo. Como você falou, né? Não deixar subir a cabeça, mas as meninas que nós temos lá treinando com a gente são meninas de periferia, de lugares humildes, que realmente também sabem como é que é a dificuldade do dia a dia, e a gente crê que elas, quem quer que seja lá que venha também chegar a um nível de seleção, a gente crê que elas também não vão deixar subir a cabeça, porque sabe por onde está começando, como são as dificuldades do dia a dia. E agradecer mais uma vez, né, pela abertura, por nós estarmos aqui, e deixar aberto para todas as meninas que desejam treinar o futebol feminino com a gente. Onde que procura, Wagner? Toda quarta e sexta, 6 horas, lá na Araci Machado. A gente já vai estar lá já para iniciar um trabalho de 6 às 8. A gente está sempre tentando fazer... 6 às 8 da noite. 6 às 8 da noite, 18 às 20. E deixar a abertura, assim como eu te falei no começo, que já está tendo muita procura, já está aparecendo muita menina. E também deixar aberto para aqueles de Cabo Frio que queiram nos ajudar, a nos procurar lá no campo, toda quarta e sexta, vai estar também as portas abertas. Lógico que tudo que vier, não precisa vir com grandes coisas, mas se vier com pouco já vai nos ajudar muito. Quem está no meio sabe como que é a dificuldade. É verdade. E aquilo que vier realmente vai ser de grande ajuda. Só queria, Léo, a oportunidade de lembrar pro Everton Gigante, você que estava lá no Face lá, o Wagner, o William até passou por isso também, quando o Everton esteve aqui, no final do programa, o William falou pro Everton o seguinte: Everton, rapaz, engraçado, né, hoje a gente aqui e tal, eu já sorri muito na escola, você também falou isso, que já bateu muito no Everton, né? Quero ver você falar isso agora pra ele. Na verdade foi uma brincadeira que eu treinei há algum tempo com ele, o Muay Thai. E aí quando a gente fazia uma luva, né, eles já tiravam de vez em quando sangue do meu nariz, a gente ficava me apurrinhando, mas não podia fazer nada. Um negão daquele tamanho. Só podia reclamar, né? Só ficar naquela, né? E, pô, fiquei muito feliz, né, de poder ver a foto dele lá no Rio, de poder saber que ele conseguiu um objetivo. Que quem está próximo do gigante sabe que ele tem muitos sonhos. Assim como a gente busca pelo nosso projeto, pelo nosso trabalho, de muito tempo atrás o gigante sempre falou que queria alcançar um nível maior. E graças a Deus hoje as portas se abriram para ele, né? E eu tive que brincar um pouco com o negão. Ah, né? tá certo, tá certo. E eu quero aproveitar também para poder mandar um abraço pro meu irmão aí, que ele tava lá falando comigo no rádio, João Vitor lá, o Fita lá, um abraço aí, irmão.
E pra sua namorada, rapaz. Pra Letícia, trabalha aqui do lado. Senão, o que gigante você fazia contigo, ela vai fazer com você, hein? Isso não é legal, não. Mas, pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês. Eu vou pedir um comercial, que daqui a pouco temos aí Luana Pagodeira Macedo e o William Seriedade. O William, meu amigo, é sério, advogado, né? Daqui a pouco estão aqui também no programa Na Jogada para falar muito do esporte da nossa cidade. É 2 minutinhos só. Litoral. Essa é a nossa TV. Najogada.com.br. Aqui você encontra notícias sobre o esporte em Cabo Frio e na região dos lagos. Tudo sobre a cabofriense, futsal, futebol de praia e a cobertura completa do esporte amador e profissional. No Najogada.com.br você confere os melhores colunistas, enquetes, fotos, games e poderá comentar nas notícias. Acesse já www.najogada.com.br, o seu site de esportes na região dos lagos. Academia Mais Saúde, tudo que você precisa no mesmo lugar em Cabo Frio. Aqui a prática de exercícios vai além da saúde física. Profissionais qualificados para garantir o bem-estar e a qualidade de vida que você merece. Coloque seu corpo no lugar certo. Yakisoba do Sam, pratos tradicionais da cozinha chinesa. Yakisoba, yakimeshi, arroz chop suey, rolinho primavera, sobremesas orientais e muito mais. Nas opções do Yakisoba do Sam você tem carne, frango, misto, camarão, lula e salmão, todos com cenoura, cebola, broto de feijão, couve chinesa e o molho especial do Sam. Disque entregas 2645-6035 e 9918-2214. Yakisoba do Sam. Adesivos, faixas, banners, letreiros, decoração e design. Lamazo Comunicação Visual. Criamos e executamos o seu projeto. Visite nossa loja virtual ou ligue para Lamazo 2644-3712. Lamazo Comunicação Visual. Ligue e confira 2644-3712. A Páscoa, por tudo que ela representa, é uma excelente oportunidade de reunir a família para confraternizar, reafirmar as nossas afinidades e reforçar o quanto nos apoiamos e acreditamos uns nos outros. Como cidadãos, também temos laços, propósitos e atitudes para crescer e prosperar, na esperança de uma vida melhor para todos. Eu desejo a vocês uma feliz Páscoa. Najogada.com.br. Aqui você encontra notícias sobre o esporte em Cabo Frio e na região dos lagos. Tudo sobre a cabofriense, futsal, futebol de praia e a cobertura completa do esporte amador e profissional. No Najogada.com.br você confere os melhores colunistas, enquetes, fotos, games e poderá comentar nas notícias. Acesse já www.najogada.com.br, o seu site de esportes na região dos lagos. Academia Mais Saúde, musculação com treinamento funcional, aulas inovadoras, profissionais qualificados e atendimento personalizado. A única na região com treinamento pós-lesão. Coloque seu corpo no lugar certo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Na Jogada, agora com a Luana e com o William, né? Luana aí que, quando ouviu falar que a Maxine disse ali do negócio de samba, já ficou animada. Boa Gosto tarde, muito. Luana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, William. Boa tarde, telespectador da Litoral News. Vamos aí agora nesse segundo bloco do programa Na Jogada, falar de muito esporte, falar de esporte local. Temos futsal hoje, vamos falar de futebol. Estava acompanhando ali com o William toda a sua entrevista com a Maxine, muito bom ver ela aqui representando, voltando como campeã e levando o nome de Cabo Frio adiante. E samba, tô mais que em casa. Tá certo. O William também, né? Boa tarde, William. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos os nossos amigos telespectadores.
Vai ser uma brincadeira. O samba é uma cultura brasileira, né? Tem o maior respeito. Você dá importância para o nosso país, mas eu não sou adepto porque não tenho condições para isso. Não tem esse gingado que a Lola não tem. Mas, para quem nossos amigos aí, mandar um abraço pro Bira, que curte. Verdade, Bira, Andrezinho. Andrezinho, Bandeira, essa galera tudo somente tem o maior carinho. É verdade. Inclusive, você tocou num ponto aí legal, que eu já estava me esquecendo aqui, que é do nosso futebol terça-feira, que inclusive o Patinho e o Andrezinho jogam, né? E o Patinho, ó, fala lá que Patinho, Paduano, fez vários gols na pelada. Patinho que foi artilheiro na pelada lá. Patinho, né, não perdoou não, rapaz. Ele, Paduano, doente, fez os gols lá na pelada lá. Já o Andrezinho é conhecido como caminhão sem freio. O Andrezinho, meu amigo, ele sai atropelando todo mundo. O Andrezinho tá nem aí, mas o pessoal jogou bem. O William aí bateu um bolão lá, tem nosso amigo Flávio, o pessoal bacana aí. Eu tive lá, eu não joguei, né? Eu dei show. Então. Humilde eu tive. Não, mas é verdade, eu tenho que. Olha isso, tá vendo? Olha isso. O ruim sempre fala que é bom, rapaz, não tem jeito. Mas é uma pelada bacana, divertida, né? Do pessoal lá, dos amigos nossos. E agora aí com o reforço do Patinho aí, que chegou para aterrorizar as defesas adversárias. Inclusive, ele não estava no seu time não, né, William? Eu joguei junto com o Andrezinho Bandeira. O seu Patinho, Léo, se o Patinho joga ou não joga, eu não vou discutir. Mas que ele brinca muito, fala muito durante o jogo, isso aí a gente não se discute, né? O time do Patinho foi com o time dos corneteiros, né? É verdade, é verdade. Tem um time ali, cara, que não é mole não. Depois eu vou falar sobre isso. Bom, ontem lá na transmissão de Cabo Friense e São João da Barra, né, 2-1 para Cabo Friense. Finalmente a Cabo Friense voltou a vencer. Era importante pelo momento que atravessa no campeonato. Eu e Sidney trocamos vamos falar uma bola, né? Batemos uma bola sobre o campeonato de Master, que vai começar agora dia 10, né, de março. E relembrando alguns craques, né, do futsal da nossa cidade, que desfilaram aí todo o seu talento, sua técnica, né? E eu falei do Alfredo Barreto, que infelizmente já não está entre a gente, né? Que foi um grande salonista, foi um cara que jogou na Seleção Brasileira de Futsal, né? Um cara aí, todo mundo, se você perguntar de Alfredo Barreto, todo mundo vai falar que foi um craque de bola, né? Lembrei também do Elcio Azevedo, né, que também jogou muita bola. Eu não acompanhei, mas todas as pessoas que são no futsal, né, que estão ali dentro do futsal, sempre falaram muito bem do Elcio. O Elcio tinha uma categoria enorme. Inclusive citei a entrevista que eu fiz com o Leandro, lateral direito, que foi do Flamengo, nosso peixe frito. O Leandro havia falado que o Elcio, chegou a passar no teste pro Flamengo para ser o reserva do Zico, só que a família preferiu que ele fizesse medicina. Então a gente está falando de dois grandes craques, não estamos fazendo política aqui de maneira nenhuma, como em Cabo Frio teve vários outros, né? Tivemos aí o Aritana, que jogou muita bola, né? Aritana, quem fala da Aritana só tem coisas boas para falar, o Totonho, né? Jogadores de muita qualidade aí, que só abrilhantaram o futsal da nossa cidade. No gol temos o Careca inclusive estava ontem lá, eu falei pro Careca que a gente ia fazer um programa, e o Careca tinha que ser uma das pessoas que tinham que ser chamadas para esse programa. No gol também temos aí o Ayala, né, que é um grande amigo, né, não só no campo, porque o Ayala era goleiro de campo, né, William? Mas principalmente no futsal, futebol de areia. O Ayala, se deixar, ele agarra até hoje, rapaz, né? E com muita competência, por sinal. Então aqui a gente não está fazendo política, não. Se hoje essas pessoas que a gente falou estão no poder público, né, isso não é culpa da história do esporte, né? Isso aí é apenas uma coincidência. É por isso, né, que a gente sempre fala, quando a gente cita um nome, sem querer a gente acaba esquecendo um outro nome também tão importante quanto, que acontece, mas porque às vezes a memória falha, né? Mas não porque a nossa memória falha, que a memória do esporte vai falhar de forma nenhuma. Quem se destacou no esporte, como os casos do Elcio, do Ayala, do Aritana, estão com seus nomes gravados na história do esporte de Cabo Frio. E pode como ser vários que outros comentário que outro, a gente aqui. pode estar esquecendo, Léo. Mas São isso aí não exemplos. vai apagar nem vai diminuir a qualidade que como ele Zé sempre Ricardo, mostrou. Gustavo, Milhares, né, Marcelo Peixe, Japão, né? Grandes nomes aí, nomes do nosso futsal e do nosso esporte,
né, como Mamaco no futebol de campo, Zé que não dança, Santos, que a gente vai estar fazendo um programa especial justamente para entrevistar essas pessoas que merecem tanto reconhecimento aqui do esporte da nossa cidade. Até o Eliseu, né, que é secretário de esporte hoje, era goleiro. O Eliseu era goleiro. E o Eliseu tem uma participação... que agarravam bem. E teve uma participação importante no futsal também da cidade. Verdade, ajudou a fundar a liga aí. Então a gente vai trazer todos esses personagens da nossa cidade. Não tem política aqui, a gente não coloca política. Nosso programa é sempre em segundo, terceiro, quinto, sexto, sétimo plano. Nunca é o principal assunto aqui. A gente falou realmente de pessoas que se destacaram. Se hoje são políticos, beleza, né? Ajudaram o esporte de alguma maneira. Como o Marquinho, que é prefeito, fazia gols lá, era pivô, né? Então não tem nada de política não. Isso aí a gente está falando aqui realmente reconhecendo o talento que as pessoas tinham para jogar bola. Bom, vamos falar de Cabo Friense. Cabo Friense ganhou de 2-1 São João da Barra ontem no Correão. Vamos pedir para ver os gols, né? Cabo Friense que fez 2 gols em 1 minuto, rapaz. Rapidinho Cabo Friense decidiu a partida aí e quase se complica no final também. Tá aí o primeiro gol, filmado pelo nosso amigo Peter Marlo, grande cinegrafista da nossa cidade. A troca de passes aí, o Medina deu o passe pro esquerdinha, que cruzou na medida pro Carlinhos, sozinho, cabecear pro chão. Olha aí, aquela cabeçada bonita. Nem precisou subir muito, né? Nem precisou subir muito. E o Braz só olhou, acompanhou a bola. Vai, Braz, isso, nem bota a mão. Aí o Carlinhos, volante, cabeceou bonito. Comemoração dos jogadores da Cabo Friense. E o segundo gol, o Capixaba esperou o goleiro definir e tirou dele ali, fazendo o segundo gol. O Capixaba que é um jogador muito veloz, né? 2 tapas na bola e saco. 2-0 Cabo Friense. Eu tenho um pouco de dúvidas no lançamento ali do Glauber. Eu não vi, só vi o vídeo aí não mostra, mas na transmissão passa rapidamente. E aí o pênalti, né? O Calango... Eu tô procurando o pênalti até hoje. É um pênalti duvidoso, mas o Calango agora ele mete a perna esquerda na perna do jogador. Bobeada foi dar um carrinho ali, né? E aí o Rondinelli, que não gosta nem de chutar, meteu na gaveta, né? Rondinelli aí, que é conhecido pelos seus chutes fortes, ele. Olha, eu percebi uma coisa nesse jogo, que pelo segundo jogo consecutivo, a Cabo Friense levou um gol nos minutos finais, né? Contra o São João da Barra, felizmente não alterou no resultado. A Cabo Friense conseguiu vencer, garantiu os 3 pontos, mas no jogo passado, contra o Audax, acabou cedendo o empate nos minutos finais. Então a Cabo Friense tem que ficar atenta, porque vencendo a partida, levar um gol no finalzinho é perigoso. Foi uma reclamação, né, do Dário, né, William? Após o empate contra o Audax, o gol contra o Audax e o gol contra o América fizeram a Cabo Friense perder 4 pontos. Estaria com 19, colado no quinto. E para a Cabo Friense, na atual situação, 1 ponto é muito. Então a Cabo Friense não pode se dar esse luxo de ceder um gol no finalzinho da partida, porque, como eu falei, no jogo de ontem, contra o São João da Barra, não alterou na pontuação na tabela, mas contra o Audax alterou. E é o segundo jogo consecutivo que a Cabo Friense dá esse vacilo no final. Foi um gol de pênalti, um vacilo específico, né? Porque quem fez o pênalti deu essa bobeada, mas a defesa tem que ficar atenta e saber que o resultado positivo não é a garantia de relaxamento durante a partida. E a Cabo Friense tem que ficar atenta porque a classificação está um pouquinho complicada, não está impossível, nós estamos aqui acompanhando, sabemos que há possibilidade sim, mas que a Cabo Friense tem que fazer por onde. Bom, e o Goitacás venceu por 6-0 a equipe do Juventus, né? Foi uma goleada aí enorme do Goita. Luana, antes de falar essa goleada aí do Goita aí, que para índice técnico, que a gente estava discutindo ontem... É um prato cheio. É um prato cheio, 6 gols, mas foi uma vitória que ficou ameaçada um instante até os 2 gols, né? Um jogo muito equilibrado, sem um jogo morno, né? E quase no finalzinho a Cabo Friense vacila de novo. Verdade, Léo. Eu garanto que quem estava presente, todas as pessoas que estavam presentes no empate com o Audax lá em São João de Meriti por 2-2, no momento em que o Rondinelli marcou aquele primeiro gol de pênalti, passou um filme na cabeça de todo mundo. A Cabo Friense nos minutos finais, como o William falou muito bem, além de vez em quando dar essa espécie de pane, dar um pouco de pânico mesmo e parar,
o emocional parece que dá uma instabilidade, o jogador começa a perder bola, errar passe de 2, 3 metros e a situação fica complicada. Cabo Friense ontem venceu por 2-1, poderia ter tomado um sufoco maior do São João da Barra quando fez o gol, deu aquela animada, ainda tentou esboçar uma reação aí pra cima, mas nada assim de efetivamente perigoso. Mas se fosse uma equipe um pouco mais qualificada, como era a equipe do Audax, por exemplo, poderia ter ido para cima para buscar um empate. E seria trágico para Cabo Friense empatar ontem mais uma partida e dificultar ainda mais o que já está muito complicado. Mas a Cabo Friense precisa ter um pouco mais de estabilidade de segundo tempo. A equipe jogou bem o primeiro tempo, fez aí 2 gols em 1 minuto, né? Jogou os outros 89 minutos, não precisa, né? Resolveu em 1 minuto, no finalzinho do primeiro tempo. E não vinha jogando de forma brilhante o primeiro tempo, tendo atuações aí que estavam deixando o torcedor irritado, os torcedores gritando bastante. Se sentia que os torcedores que estavam presentes ontem no Correio estavam nervosos e a Cabo Friense acaba tomando esse gol do Rondinelli no final e deixou todo mundo muito apreensivo. O Dário, acho que tinha um tempo, algumas partidas que eu não vi o Dário gritar tanto à beira do campo como ele gritou ontem, pedindo atenção, cantando o jogo todo, falando para os jogadores qual era o adversário que estava nas costas, cantando a jogada. Mas a Cabo Friense precisa de um pouco mais, além de regularidade, precisa de estabilidade, precisa ter calma dentro de campo, porque, como o William mesmo disse, você pode estar vencendo de 2-1, você pode estar vencendo 2-0, você tem que continuar jogando da mesma forma. E a Cabo Friense, em momentos importantes, cruciais, dá um apagão na equipe e agora com a situação não permite que a Cabo Friense cometa esse tipo de falha, esse tipo de erro em campo, Léo. E só ressaltar, Léo, rapidamente aqui, a campanha da Cabo Friense no retorno do estadual, da Série B. Foram 2 vitórias em casa e fora de casa o empate e uma derrota. Ou seja, em 4 jogos a Cabo Friense venceu 2 jogos, empatou um e perdeu o outro. Então, o detalhe é o seguinte, Julia, no primeiro turno inteiro a Cabo Friense fez 8 pontos. Nesse segundo turno, em 4 jogos, já fez 7. Então a Cabo Friense vem fazendo nesse retorno uma boa campanha, assim. Tá fazendo a sua obrigação, vencer em casa. Fora de casa, podia ter, em vez de ter um empate, uma vitória contra o Audax. Eu comentei agora há pouco que aí deu uma bobeada e cedeu um empate. E sabemos que, claro, que uma derrota fora de casa não é nada que possamos assim, criticar, uma coisa dentro de uma normalidade. Mas a Cabo Friense tem que vencer em casa e fora de casa sempre buscar uma pontuação qualquer. Com certeza. A equipe enfrenta nesse sábado a equipe do Juventus lá em Séries, em Bangu. É um campo muito ruim e tem que emplacar aí 2, 3, 4 vitórias para respirar, engatar essa pontuação e chegar lá nos líderes para poder garantir sua classificação sem medo, né, e sem pressão, principalmente. E fazer o Juventus o Judas. Despejar tudo no Juventus no sábado. E, se possível, por goleada, né? Para contar ali pro índice técnico ali. Aproveitar que no domingo tem um chocolate, uma Páscoa, vai tudo no sábado. Já despeja lá já despeja no Juventus do nosso amigo Júnior, né? Nosso querido amigo Júnior, que é primo do William, zagueirão, que está lá no Juventus jogando muito bem. E torcer aí para Cabo Friense conquistar um resultado positivo. Lembrando que o Tete se lesionou na partida contra o Goitacás, ainda não tem previsão de volta, fez o exame ontem, o resultado do exame deve sair até amanhã, né? Então por enquanto o Tete está no estaleiro. Falar um pouquinho de futsal aqui, Cabo Frio enfrenta hoje o Teresópolis, mas antes de falar do Cabo Frio, a DDP perdeu na terça-feira por 4-1 para o Flamengo e se complicou. A torcida agora da DDP é não torcer para que o América não vença seu jogo, porque o América não tem nenhum ponto conquistado e a DDP tem 3. Dos 9 participantes, classificam 8. Né? Então, fazer uma torcida aí para que o América não vença sua partida e a DDP contra o Teresópolis, que é um adversário direto, possa estar conquistando aí uma vitória e se classificando sem maiores sustos. Cabo Frio e Teresópolis hoje, William, é uma partida que o Cabo Frio tem que vencer de qualquer maneira, porque o Teresópolis é um adversário direto e principalmente não deixar que venha uma crise, já que são 4 jogos com 2 vitórias e as últimas 2 derrotas. Não pode começar a balançar agora, não é? Foram 2 derrotas fora de casa, né, Léo? E Cabo Friense joga em casa hoje, lá no ginásio Vivaldo Barreto, às 19h30. Então, a vitória hoje... 19h30? É esse horário mesmo. Estava até conversando com o Rodrigão ontem. E, Léo, jogando em casa tem que vencer. Não tem outra alternativa. Conversei muito com o Alfredi ontem, com o próprio Rodrigão. O Leandro não vai jogar. Suspenso. Está suspenso pelo 3º cartão amarelo.
E no lugar dele, muito provavelmente, deve entrar o Rafinha. Tá quase que certo. Vem jogando bem, vem jogando bem. Inicia a partida. Então, Cabo Frio, Léo, não pode se desesperar. Começou a campanha muito bem no Carioca, com 2 vitórias em casa. E foi jogar 2 vezes fora de casa e acabou não conseguindo um resultado positivo. Rapidinho, Léo, sobre a DDP, essa derrota para o Flamengo não foi bem digerida, porque no planejamento da direção da DDP era pontuar e vencer os 3 jogos consecutivos em casa. O primeiro jogo era contra o Flamengo. E acabou... O segundo é contra quem? O segundo agora eu não me recordo. Só sei que o terceiro é contra o Cabo Frio. O Teresópolis. O terceiro é contra o Cabo Frio. É verdade. Essa série de 3 jogos em casa. Agora realmente, perdão, eu me esqueci que é o segundo jogo, que vai ser em casa. Mas então, Léo, a DDP quer se valer do mando de quadra para poder conseguir a classificação entre os primeiros colocados. Contra o Flamengo errou demais. O próprio Everaldo admitiu isso. O time não soube usar bem a sua arma principal, que é o contra-ataque, e o poder de marcação. Não conseguiu botar em prática as suas maiores forças e acabou levando de 4-1 dentro de casa, e foi uma grande frustração. Com certeza, o DDP tem um elenco bom, né? Um elenco aí de qualidade, e infelizmente faz uma campanha aí muito abaixo do esperado, né? Vamos torcer para que os jogadores possam reagir. Ou vai ser o Teresópolis, William, ou vai ser o Piraí, né? Depois do Cabo Frio. Antes do Cabo Frio deve ser uma dessas 2 equipes. Deve ser o Teresópolis. A DDP vem repetindo o adversário sequente do Cabo Frio. O Teresópolis. Então, torcer para que a DDP consiga uma vitória contra o Teresópolis, e aí a DDP e Cabo Frio. Eu não arrisco nada, eu não sou ninguém. Pelo amor de Deus, estamos aqui para fazer o nosso trabalho, né? Clássico cabofriense, meu amigo. Deixa os 2 se matarem lá, a gente só cobre. Mas quando é fora daqui, a nossa torcida é total para as equipes de Cabo Frio. Então 7h30, William, está confirmado 7h30 no Vivaldo Barreto. 7h30, Léo, 7h30. É até bom que dá tempo a gente ir depois para um rodízio japonês aí. O William hoje vai pagar, o William recebeu uma bolada da Mega Sena. É bom lembrar, porque o torcedor cabofriense está acostumado com a rodada do estadual do futsal na sexta-feira. Mas amanhã é feriado, todo mundo sabe, a cidade está cheia. E o jogo, né, vai acontecer na quinta-feira, né? Jogo importante, esse do Cabo Frio, precisa vencer. Foi derrotado pelo Flamengo de uma forma que era também uma derrota que não estava no planejamento do Rodrigão. O pessoal do Cabo Frio estava em peso ontem lá no ginásio Cabo Frio. Os jogadores, o próprio Rodrigão, muitos estavam lá, o próprio Leanderson, que não vai jogar, Davizinho, Vitor, Roger, não sei, vai me falhar a memória também, mas Davi também. Tava todo mundo lá ontem, tomara que o Cabo Frio consiga fazer uma boa. Todo mundo zoando lá, um botando apelido no outro, né? Tufão, né? Tô sabendo que tem um tufão no Cabo Frio, eu prefiro não falar o nome, aí, né? Mano. Eu não sei de nada, eu só ouvi. Só quando tiver tudo muito bem apurado que eu dou o nome. Eu tô sabendo que tem um tufão no Cabo Frio, né? Você acha que sabe melhor do que eu. Eu passei, eu tava de longe, eu tava lá em cima. Escutar, falaram baixo pra mim. Senti que a resenha era com você lá embaixo. Eu tava lá em cima, tô fora disso. Tá certo, a molecada aí do Cabo Frio, tudo gente boa, mandar um abraço pra todos eles. Ontem eu fui no ginásio Araci Machado, vi um pouco do treino ali do Cabo Frio, a quadra tá muito bonita. A gente espera aí que possa inaugurar o quanto antes, né, o nosso caldeirão do Araci Machado. Estamos com muita saudade do Araci, né? Muita saudade. E a gente vai ter um local ideal para poder fazer as transmissões também, né? Isso é importante. Com tomadas, isso é legal e é justo para a imprensa, né? A gente merece esse tratamento aí mais carinhoso. Como nós dissemos, né, Léo? O Vivaldo Barreto hoje ficou mais próximo, né? Nos acostumamos a ir até o Jardim Esperança, um ginásio muito bonito e tal, mas realmente não tem as instalações que o Araci tem, verdade, né? Não tem nem comparação. O Araci Machado é um ginásio de excelência em âmbito nacional. Com certeza. Né? É uma quadra aí de dimensões aí, recebeu jogos da Liga Nacional de Futsal, não vamos comparar, né? Claro. Com certeza. Mas o Vivaldo Barreto é um ginásio também belíssimo, que nós pegamos esse carinho, né? Passamos a frequentá-lo, estamos lá quase toda semana. Então conta também com nossa consideração. Mas o Araci Machado tem uma história no futsal, no esporte de Cabo Frio. E foi graças ao Araci Machado, que fez parte daquele movimento Esporte Sem Teto, verdade, que o esporte de Cabo Frio deu essa super alavancada no futsal, no vôlei, no basquete, no handebol. Todas as modalidades. Em várias modalidades, o Araci Machado é a mãe do esporte de Cabo Frio. Né? Com certeza. William, boa tarde, estamos chegando ao final do nosso programa. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos os nossos amigos de casa, telespectadores. Nos vemos mais tarde. Mais tarde, Cabo Frio, aí com Teresópolis com Mari. Boa sorte aos jogadores cabofrienses. E não tem outro resultado que não seja vitória.
jogando em casa é fundamental. Foram 2 derrotas fora de casa, né? Infelizmente isso acontece. Até contra o Imperial faz parte, né? Verdade. Dentro do contexto. O Flamengo venceu a DDP e o Cabo Frio nos últimos jogos. Né? Foi o Flamengo responsável por isso. Mas hoje é diferente. Dentro de casa, o Cabo Frio tem força, tem o apoio da torcida. O Rodrigão enfatizou bastante que o Leandro é um jogador que faz falta sim, assim como o Rodriguinho fez numa partida anterior e o Cabo Frio venceu. Né? Então, temos que valorizar isso, né? Que aqueles que vão estar em quadra e tanta condição quanto o próprio Leandro, que tem a sua habilidade à parte, né? Um destaque pessoal. Mas o conjunto do Cabo Frio é excelente. Então, boa sorte a todos e até mais tarde no Vivaldo Barreto. Tá certo, William. Boa tarde. Boa tarde também, Luana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, William. Boa sorte para o Cabo Frio. Tomara que consiga essa vitória contra a Teresópolis. A gente falava aqui do Horácio Machado de grandes eventos que o próprio ginásio recebeu, né? Lembrando que aqui pertinho, né, em Araruama, nesse fim de semana, a gente vai ter rodada do Showball. Fluminense vai estar em Araruama, o Vasco também no ginásio, se eu não me engano o nome é Darcy Ribeiro. Partida amistosa. Partida amistosa contra equipes de Araruama, então são 2 grandes equipes aí. Amanhã não, sábado. É sábado. Sábado, amanhã não, hoje é quinta-feira, então tô meio perdida no tempo. Sábado. Então vão ser 2 grandes equipes, vão estar disputando partidas contra equipes de categoria sub-15. Muitos craques muitos craques nas 2 equipes. Lá em Araruama, você que quiser conferir, não é tão longe assim. Verdade. E para quem torce para o Fluminense, quem torce para o Vasco, para quem gosta de esporte geral, é um bom programa para o sábado, feriadão prolongado, tá com a família, então vale a pena ir lá no ginásio Darcy Ribeiro em Araruama para conferir, Léo. Tá certo. Obrigado, Luana. Obrigado, William. Obrigado você, telespectador. E voltamos na próxima terça-feira com mais um programa Na Jogada.